Então, pessoal, boa noite, mais uma vez. Dando continuidade à nossa disciplina de programação de script, tá? A gente hoje vai ver aqui na aula 11, tá? O conteúdo sobre saídas, formas de saída, né? De redirecionamento de saída no Shell Script, tá? Já coloquei lá o PDF da aula de hoje e também aqui os dois arquivos de script que a gente vai ver aqui como exemplos também na aula de hoje, para você já ter um ponto de partida para depois fazer testes com esses scripts, tá? Então, pessoal, a maioria dos comandos, tá, no Shell Script, eles têm uma entrada, uma saída e também podem gerar erros, tá? Essa entrada a gente chama de entrada padrão ou stdin, e o seu default, que é o padrão, é o teclado do terminal. Então, normalmente, os comandos, eles esperam receber a entrada daquilo que a gente digita no terminal do sistema operacional. De forma análoga, a saída do comando é chamada de saída padrão, ou stdout, e o seu default, o seu padrão, é a tela do terminal. Então, todo comando tem como padrão a saída do comando, né, como resultado do comando, da execução do comando, a tela do terminal. E para a tela também são enviadas por default as mensagens de erro oriunda dos comandos. Nesse caso, a gente chama de saída de erro padrão, ou stderr, tá? Então, hoje a gente vai ver um pouco de redirecionamentos de saída padrão e também saídas de erro padrão. Tá? Então, 3 tipos de redirecionamento de saída. A gente até já viu um ou dois deles, tá? Mas vamos rever hoje em mais detalhes. Então, redirecionamento de saída. A gente pode usar aqui esse sinal de maior, menor, tá? Para redirecionar a saída de um comando para um arquivo específico. Tá? Se esse arquivo não existir, ele vai ser criado, e caso já exista o arquivo, todo o conteúdo dele é apagado, e a saída do comando que a gente está executando vai ser, então, colocada nesse arquivo. Quando nós utilizamos 2 sinais aqui de maior e menor, ele também vai redirecionar um comando, a saída de um comando para um arquivo específico. Da mesma forma, se o arquivo não existir, ele vai criar o arquivo. Mas qual é a diferença desses dois aqui? É que esse segundo aqui, quando a gente usa os 2 sinais de maior e menor, ele vai anexar o conteúdo, a saída do comando, no final do arquivo. Tá? Então, ele vai só adicionando o conteúdo, ele não apaga o que já existe no arquivo. Tá? E esse terceiro aqui, que é o número 2, o sinal maior e menor, ele redireciona os erros gerados por um comando para um arquivo específico. Tá? E mesmo que eu não ocorra nenhum erro no comando, se eu executar o comando de forma correta e não ter nenhum tipo de erro, mesmo assim esse arquivo ele será criado. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Tá? Então aqui, ó, o comando... Quando a gente usa o redirecionamento de saída maior, menor aqui o sinal, tá? Ele vai redirecionar, então, a saída de um comando para um arquivo especificado, removendo seu conteúdo anterior. Então, por exemplo, aqui, se eu dou o comando ls-la, o comando ls ele vai listar, então, todos os arquivos, diretórios da minha pasta atual, tá? E vai mostrar isso na tela, né? Então, se eu vir aqui no terminal e fazer um ls-la, o que ele faz? O ls ele vai listar todos os arquivos e pastas que estão no meu diretório corrente aqui, que é o diretório scripts, tá? Na tela. Se eu quiser colocar isso no arquivo, como é que eu faço? Eu simplesmente uso esse sinal de redirecionamento e coloco aqui um nome de arquivo qualquer, que nesse caso for arquivo ls.txt. Então eu vou lá. Eu tinha antes aqui só o ls-la, então dou o comando maior menor aqui, que é para redirecionar, então, a saída desse comando para um arquivo qualquer, que eu chamei de arquivo ls.txt e dou Enter. Percebam que agora a saída não aparece mais, né, na tela. Por quê? Porque essa saída foi parar nesse arquivo que a gente acabou de criar. Então, se eu der aqui de novo um ls, percebam que foi criado aqui um arquivo txt, ok? Então, vamos dar ali um cat, arquivo txt, para ver o que tem dentro desse arquivo. Arquivo ls.txt. Tá? Então, exatamente a saída que a gente viu anteriormente na tela, agora ela foi jogada para um arquivo que a gente criou. Tá? Então, essa aqui é a ideia desse redirecionamento. Tá? Eu tiro a saída do comando da tela e jogo para um arquivo qualquer. Tá? Então, aqui eu poderia criar qualquer arquivo. Sei lá, eu quero criar um arquivo, qualquer nome, né, de arquivo. Arquivo xxx, tá? .html, sei lá, eu dou o nome que eu quiser, né? Se eu ver lá, vai ter um arquivo lá, xxx.html, se eu der um cat xxx.html, está ali as informações do arquivo, tá? Vamos ver isso aqui. E mesmo que
eu já tenho aqui o arquivo ls.txt criado, se eu repetir o comando, o que acontece? Todo o conteúdo dele vai ser apagado, né? E eu vou sobrescrever o arquivo. Então, se a gente for olhar o arquivo lá de novo, vai ter a mesma coisa, só que não vai ter repetido. Por quê? Porque ele apagou tudo que tinha, e ele zerou o arquivo, né? E colocou aqui as informações. Ok? A diferença, então, quando a gente utiliza daí dois sinais de maior e menor aqui para redirecionar, é que daí a saída do comando, ela é adicionada ao arquivo, né? Eu não zero o arquivo. Tá? Então, de novo, ó, o meu arquivo ls.txt, esse aqui, já contém esses dados aqui, tá? Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, echo apagar dados, tá? Redirecionar para aquele arquivo ali que eu criei anteriormente, e eu for ler o arquivo de novo, ó, então, como eu falei, quando a gente usa somente o sinal maior e menor uma vez só, ele apaga tudo e escreve aquilo que eu passei para ele. Então, aqui eu passei para ele apagar dados, ele apagou tudo que tinha, deixou só isso aqui, tá? Agora eu vou executar de novo anteriormente para deixar o arquivo com as informações anteriores ali. Tá? E vou só fazer isso aqui, ó. Vou deixar só o comando ls, por quê? Porque o ls com a opção LA, ele mostra os diretórios e as pastas com mais detalhes, né? Quem é o dono, quem é o grupo, quais são as permissões escrita, leitura e execução. Só o ls, ele mostra somente o nome, né? Dos arquivos e diretórios. Vou fazer isso e vou usar, então, o redirecionamento duplo aqui, tá? Maior, menor. No mesmo arquivo. O que vai acontecer quando for ler o arquivo? Eu vou ter tudo que eu já tinha antes e mais do que o comando ls me retorna. Tá? Então, de novo, ó, tudo que eu tinha antes, mais do que o comando ls sem a opção LA me retorna, que é o quê? Exatamente, somente aqui o nome dos arquivos e diretórios que eu tenho no meu diretório corrente. Tranquilo? Entenderam a diferença? É só isso, tá? Beleza? Tá. E o 2 maior menor ali, a gente utiliza para redirecionar os erros gerados por um comando para um arquivo que a gente vai passar ali o nome do arquivo, tá? Especificar um arquivo. E mesmo que não ocorra erros, o arquivo também vai ser criado, tá? Então, por exemplo, se eu der um cat arquivo inexistente.txt, ó, vamos só olhar o que tem na minha pasta, no meu diretório corrente aqui. Eu tenho só vários .sh, que são os scripts, e esse arquivo que eu criei aqui anteriormente, tá? Eu não tenho nesse meu diretório um arquivo cujo nome seja arquivo inexistente.txt. Então, se eu der um cat, o que acontece? Ó, dá um erro. Arquivo inexistente.txt, arquivo ou diretório não encontrado, porque o cat está tentando ler um arquivo que não existe aqui no meu diretório corrente. Tá? Então, qual é a moral desse 2 maior menor aqui? É eu jogar esse erro. Tá, pessoal? Isso aqui é um erro do comando, não é a saída do comando. Tá? Isso aqui foi gerado um erro porque o comando não encontrou o arquivo. Tá? A moral desse 2 maior menor aqui é eu redirecionar um possível erro de qualquer comando para um arquivo. Por exemplo, um arquivo de log, está lá no servidor, para não ficar aparecendo na tela. Então, se eu executar esse comando aqui, esse erro que antes aparecia na tela, agora vai aparecer nesse arquivo erro.txt. Então, eu dou um ls de novo. Vejam que foi criado aqui um arquivo erro.txt. Dou um cat. Arquivo erro. Tá? Então, dentro do arquivo, a gente tem o quê? O erro que foi gerado pelo comando cat. Tá? E mesmo que eu dê um cat aqui no arquivo que existe, por exemplo, o arquivo ls, tá? Isso aqui não vai gerar um erro, né? Por quê? Porque esse arquivo existe, tá? Se eu fizer isso e usar o 2 maior menor, mesmo que não gere um erro, como a gente falou, ele vai criar um arquivo. Então, eu vou criar aqui um outro arquivo, ó. Arquivo xxx.txt. Tá? Percebam que ó, não houve um erro, tá, na execução do comando. O cat ele mostrou exatamente o que tem dentro do arquivo ls. Só que mesmo assim, o arquivo lá, que seria um arquivo de log, lá de erro, ele foi criado, tá? Só que se a gente entrar aqui nesse arquivo aqui, ele vai estar vazio, né? Ok? Porque como a gente falou aqui anteriormente, mesmo que não exista erro na execução do comando, o arquivo, ele é criado vazio, tá? Sem nenhum erro nele, ok?
E por fim, a gente pode usar aqui o devnu, tá? Para quem não sabe, o devnu é como se fosse um diretório, um buraco negro do SO, né? É como se mandasse para o limbo, tá? Para um lugar desconhecido. Se a gente quer ignorar o erro, a gente pode usar, então, de novo, o devnu, tá? Então, o cat arquivo inexistente 2, desculpa, arquivo inexistente xt, ele gera um erro. Se eu fizer um 2 aqui, barra devnu, tá? Não aparece o erro na tela e também não aparece nesse arquivo. Na verdade, esse devnu é como se fosse um diretório do SO, como se fosse uma lixeira que não tem opção de tu retornar. Ele simplesmente manda para o espaço a informação. É realmente perdida, sem ter como a gente obter de volta essa informação. Tá? Então, quando eu quero que um erro de um determinado comando não vá para um arquivo, nem apareça em lugar nenhum na tela, a gente pode jogar esse possível erro aqui para o devnu, que simplesmente ele é ignorado. Tá? Tranquilo essa parte? Assim, né? Já tinha visto alguma coisa já desse redirecionamento. Acho que é a parte mais fácil, né? São as partes mais fáceis. E aqui, pessoal, outro tipo de redirecionamento a gente já viu também, tá? Um deles é o pipe e o T. Tá? O pipe, então, essa barra aqui em pé, né? Barra vertical, é o famoso pipe, e serve para direcionar a saída de um comando para a entrada de outro. Tá? Ele é muito utilizado, tá? A gente usa ele muito, 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 que a gente consegue botar 2, 3, 4 comandos cascateando a saída de um, como a entrada de um comando na entrada de outro, tá? E isso facilita muito, enfim, dá para você resolver problemas em uma única linha de código, tá? Usando o pipe, ok? E o outro é o T, que vai capturar a saída de um comando com o pipe e vai copiar a saída tanto para a saída padrão, que é a tela, como para outro comando ou arquivo, tá? Então, vamos ver aqui o pipe, que a gente já viu um pouco, e também o T. Então, pessoal, o pipe vai redirecionar a saída de um comando para outro comando, tá? Esse comando last aqui, ó, ele é um comando que lista os últimos logins que o usuário, que a gente passa aqui como parâmetro, fez no sistema, tá? Então, a gente tem os logins do meu usuário, que é o usuário Guilherme, do dia 1º de dezembro, tá? Até o dia de hoje, 27 de janeiro, que tem a data também que eu fiz login, o tempo que eu fiquei logado, tá? Isso que o comando last faz, ok? Vamos de novo. Se eu botar, por exemplo, aqui o root, eu acho, não sei se eu loguei com o root ou não, vamos ver. O root não tem nenhum, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu estou passando, então, para o comando grep, tá? Ele pegar o retorno, a saída do comando last, passando aqui o Guilherme como parâmetro, e passando para o grep aqui a expressão dec, que seria o quê? Dezembro, né? Que vocês perceberem aqui, os meses, tá? Eles são escritos com 3 letras, né? Janeiro, dezembro, fevereiro, enfim. Tem aqui um padrão de 3 letras. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa saída e vou colocar no grep dec. Para fazer o quê? Para ver quais os dias e horários, né, que o usuário Guilherme esteve logado no sistema no mês de dezembro somente. Então, a gente tem aqui a listagem das vezes que eu me loguei em dezembro. Dia 1º, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, tá? Então, cada vez que eu logo, deslogo, que aparece quando eu loguei, quando eu desloguei, e o tempo que o usuário ficou logado, tá? Então, a gente faz o que com o Python? Que a gente redireciona essa saída toda aqui para um outro comando, que seria o grep, para ele, então, buscar de acordo com o que a gente quer. Tá, se eu quero só em janeiro, então a gente coloca lá janeiro. Tá? E aqui está somente os logins que eu fiz em janeiro. Agora aqui eu peguei o mesmo comando, tá? Só que eu usei 2 pipes. Então, o pipe, pessoal, como eu falei, a gente consegue usar mais de um para o comando, tá? Eu consigo pegar um comando, usar a saída na entrada de outro comando, e a saída desse comando em outro comando, e assim por diante. A gente consegue ir concatenando, tá? Os pipes para pegar a saída de um e virar a entrada de outro comando. Esse comando WC aqui, ele vai traço L, ele vai esse comando WC, ele conta quantas linhas e quantas palavras e quantos bytes tem em um determinado arquivo, tá? Ou determinada saída. O traço L aqui, ele só vai contar quantas linhas tem, novas linhas, tá? Então, por que serve isso aqui? Para eu verificar quantas vezes, ele vai contar quantas linhas tem aqui, ou seja, quantas vezes o usuário Guilherme se logou
em um determinado mês. Então, vamos verificar quantas vezes que o usuário Guilherme se logou. Opa, desculpa. Se logou no mês de dezembro. Resultado 20, tá? Porque toda essa saída aqui foi passada para o comando WC para fazer a contagem de novas linhas. De novo, o traço L é o número de novas linhas. Então, aqui foram 20 vezes logados, tá? É que aqui em cima, né, pessoal? Dezembro é essa aqui, né? E agora em janeiro vai dar menos, né? Vai dar, sei lá, umas 10 aqui. Vamos ver quantos vai dar em janeiro. Em janeiro, deu 12, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, o que o WC aqui faz é simplesmente conta as linhas ali, tá? Se eu tirar o traço L, ele vai contar quantas linhas tem, quantas palavras tem aqui, tá? Palavra é cada cadeia de caractere aqui, entre espaços aqui. E aqui quantos bytes tem também nessas informações aqui. Mas como a gente quer que só a quantidade de vezes, a gente usa a opção traço L, tá? Então, uma forma simples para eu saber quantas vezes determinado usuário ficou logado em determinado mês do ano, ok? E por que o T, ele lê a entrada padrão e grava na saída padrão e também em arquivos. Em outras palavras, o T, ele consegue mostrar a saída tanto na tela, quanto em um arquivo ou em outro comando. Tá? Então, eu vou pegar aqui a mesma ideia que eu usei anteriormente, para ver quando o usuário Guilherme foi logado no mês de dezembro, janeiro, tá? E vou usar aqui o comando T. Então, vamos lá, deixa eu dar um clear aqui. Então, last Guilherme, grep deck, tá? Vou fazer de novo aqui só isso aqui para a gente ver. Vai me retornar, então, às vezes aqui, as informações de quando o usuário Guilherme se logou no mês de dezembro. Tá? Se eu pegar essa saída e jogar aqui com o pipe comando T, depois de usar um comando aqui log, por exemplo, log1txt, o que vai acontecer? O comando T, ele vai tanto mostrar a saída do grep deck aqui na tela, quanto pegar essa saída e jogar para esse arquivo log1txt. Tá? Então, dei o Enter, ó, foi mostrado na tela as informações, e se eu der aqui um ls, foi criado um arquivo aqui log1txt, e se eu abrir esse arquivo log1txt, o que tem lá dentro? Tem exatamente as mesmas informações que a gente viu anteriormente. Okay? Então, para que a gente usa o T? Para, por exemplo, debugar, a gente está fazendo algo, a gente quer que tanto isso vá ser colocado, por exemplo, no arquivo de log, no arquivo lá de log.txt, e ao mesmo tempo também mostre para o usuário na tela, tá? Do console. Ao mesmo tempo que você está executando uma ação, sendo salva no arquivo, isso também é mostrado na tela do usuário. Então, o T é como se duplicasse a saída, permitindo mostrar na tela em um determinado arquivo ou até comando. Tá? E aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu só vou inverter, ó, desculpa. Primeiro vou usar novamente aqui esse comando. O que eu fiz nesse outro comando aqui, ó? Eu inverti a ordem, tá? Aqui eu dou o comando last, ele me retorna tudo, os últimos logins do usuário Guilherme. O grep, ele vai filtrar somente os de mês de dezembro, e o T vai pegar essa informação, imprimir na tela e nesse arquivo aqui. Se eu inverter a ordem, colocar o T no meio e o grep no final, dá a diferença, tá? Porque aqui eu vou mostrar todas as informações de dezembro e janeiro. Aqui o T, ele vai colocar essas informações, todas as informações nesse arquivo log.txt, só que aqui a saída que ele jogaria na tela, ele vai jogar aqui para o grep deck, e o grep daí vai filtrar e vai mostrar somente as saídas de dezembro, tá? Então, eu vou dar outro enter aqui. Percebam que a saída do comando aqui na tela, desculpa, do comando anterior, é a mesma de agora, tá? A única diferença aqui é que está o deck em vermelho, porque a gente usou o grep por fim aqui no final, e aí como a saída do comando todo é o grep, ele acaba só reajustando aqui a sintaxe. Mas é a mesma coisa que está aqui, é a mesma que está aqui, tá? Mas qual é a diferença de eu colocar o T aqui no meio e depois o grep e ter invertido a ordem do T do grep? Porque o arquivo daí que eu criei com o T ali, que é o log2txt, desculpa, ele contém tudo, tá?
ele contém daí a saída desse comando aqui, ó, okay? Last Guilherme. Então, aqui eu tenho tanto as de janeiro quanto as de dezembro. Tá? Então, só para aqui, para exemplificar, que faz diferença, tá? Aqui eu passo uma saída desse comando para o grep, ele vai filtrar somente as de dezembro, e aí eu vou imprimir na tela e no arquivo só as de dezembro. Aqui esse comando lista tudo, só que eu passo essa listagem para o TI, para daí colocar nesse arquivo log2.txt, e a saída do TI, que é toda ela, que seria mostrada na tela, eu não mostro na tela, eu passo a saída para o grep, e o grep vai filtrar aqui com o DEC, e aí sim, na tela vai ser mostrado somente os acessos em dezembro, tá? Só que o log2.txt contém todos os acessos aqui, que é, na verdade, a saída desse comando last aqui, passando o Guilherme como parâmetro. Entenderam? Então ele executa sempre na sequência. Sempre na sequência, pessoal, tá? Da esquerda para a direita, ó. Esse aqui, a saída entra nesse aqui, a saída desse entra nesse aqui, desse nesse aqui, vai indo, e sempre a saída da tela, tá? Vai ser sempre o último aqui, tá? Ó. Esse cara aqui, a saída desse cara aqui vai ir para a tela, por exemplo, para o arquivo, nesse caso aqui, né? Mesma coisa aqui, tá? Por isso que esse TI aqui não mostrou na tela, Cláudio, porque ele, se não tivesse esse final aqui, ó, ele ia mostrar na tela. Quer ver? Se eu botar aqui, ó. Se eu botar só isso aqui, olha o que vai acontecer. Ó, ele mostrou na tela tudo e o arquivo log2.txt tem tudo. Agora, quando eu pego essa saída e coloco um pipe, eu não estou jogando a saída para a tela, estou jogando para esse grep aqui. Aí sim o grep faz o filtro e mostra na tela só o que ele filtrou. Só que o log2 aqui não, isso aqui tem tudo. Por quê? Porque o TI aqui já escreveu nele o que veio antes, né? Mas é sempre nessa ordem aí. Beleza. Tem que cuidar então como é que tu monta o comando, né? O que é que tu pede, porque o resultado muda, sempre. Claro, sim. Como eu falei, ó. Isso aqui é diferente disso aqui, tá? São os mesmos comandos, né? Eu só mudei a ordem aqui de um para o outro, mas faz diferença, sim. Com pipe, sim, tá? Tá concatenando a saída de um e do outro. Tá? Beleza? Beleza. Eu já fiz isso para vocês só verem que a ordem aqui vai dar diferença, tá? Não é para achar, não. Coloca em qualquer ordem e o resultado é sempre o mesmo. Não, não é sempre o mesmo e aqui tá provado que não é, né? Na tela foi o mesmo resultado, mas no arquivo não, tá? Ok? Beleza. Porque, na verdade, aqui a gente está criando o arquivo antes de filtrar, né? E aqui eu estou filtrando antes de criar o arquivo, tá? Essa aqui é a diferença. Daí, pessoal, tranquilo? Essa aqui é a parte mais fácil até agora, pelo menos, que eu achei. É a mais fácil. Essa é tranquila, a gente já tinha visto também, né? É. E tem também, pessoal, formas de usar como entrada, né? Tipo, a gente passar um arquivo como entrada de um comando, por exemplo, tá? Mas aí nas próximas aulas a gente dá uma olhada. Seria mais ou menos assim, quer ver, ó? Vamos dar um exemplo aqui, peraí. Ver se funciona aqui. Echo. Arquivo. Desculpa, fiz errado. Era o contrário. Vou pegar outro aqui. Arquivo. Vou ver aqui nesse arquivo aqui agora. Acho que agora eu apaguei ele, né? Não escrevi nada dentro dele. Agora eu apaguei. Então, vamos criar esse arquivo de novo aqui, peraí. Vamos usar o log ali. Echo. Cat não, desculpa. Log 1. Aqui não deu. Aqui vai que não vai dar. É que tem uma forma, depois na outra aula a gente vê. Hoje eu acabei não mostrando. Mas como a gente usar o sinal invertido, tá? Que daí seria trocar a entrada padrão. Ao invés de eu passar um comando, por exemplo, aqui para o echo, para outro comando, passar escrevendo no terminal, eu consigo passar, por exemplo, um arquivo como entrada, né? Porque por padrão a entrada dos comandos é o que a gente digita aqui no terminal, né? Tipo, echo, teste. Tá? Mas tem como, ao invés de escrever aqui, eu passar um arquivo para o echo ou para outros comandos, tá? Daí seria trocar a entrada padrão do terminal para um arquivo. Tá? Mas nas próximas aulas a gente vai ver mais coisas, a gente ver também essa parte de
direcionamento de entrada, né? Não de saída. Porque aqui a gente viu só como que é direcionar a saída, né? Daí tem uma forma de também redirecionar a entrada. Okay? Duas formas, eu acho, que se não estou enganado. 2 ou 3 também. Ok? Senhores, hoje era, como eu falei, era tranquilinha, era só para a gente terminar essa parte de saídas aí. Então, se a gente for ver o que a gente viu aqui nessa parte, segunda parte da disciplina, a gente começou lá com variáveis, expressões e funções, teve 2 aulas. Depois, expressões regulares, teve mais 2, né? E hoje a gente terminou aqui com saídas, tá? Então, daí essa, como eu falei, a avaliação aqui, ela tem um exercício que fala um pouco aqui de saídas, um outro que tem uma parte de expressões regulares, que é o 3, e o outro aqui que tem uma parte de funções também, tá? Mas, como eu falei, são bem simples, não? O enunciado é muito maior do que a resolução. Tá? E qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail ou por WhatsApp, tá? E o restante da nossa disciplina, vamos ver aqui como é que está a nossa programação. A gente vai depois controle de jobs durante 2 aulas. As últimas 3 aulas a gente vai fazer para programar, a prática de programação de scripts, daí para a gente fazer exemplos aí gerais, fazer uns scripts aí mais complexos, tá? Aí vai ficar já um conteúdo aí mais aberto, também tirar dúvidas, enfim. E aí no dia 10 de março, provavelmente, a gente faz a avaliação 13 e já encerra a disciplina, tá? Lembrando que dia 19 de março é o limite para encerrar o semestre, tá? Então, como até lá acho que não vai ter mais nenhum feriado na quarta, então de carnaval, na quarta-feira tem aula, é só até meio-dia, então a gente consegue terminar no dia 10 de março, que vai ser uma semana antes da última semana do curso, tá? Desculpa, a última semana do semestre. Então a gente vai ter mais 5 aulas e depois a avaliação e a gente encerra a nossa disciplina. Tranquilo? Acho que só a Denise não veio, não sei se a Denise está vindo ainda não. Tá, segunda-feira ela veio. Veio? Ontem eu não me lembro, acho que ontem não. Mas segunda sim, na aula do Jefferson, segunda ela estava. Tá. Só vou interromper aqui a gravação.